Olá, amigos. Mais uma vez estou aqui. Maria sepiando paz, amor e alguns conhecimentos sobre espiritualidade. Na última vez nós estávamos falando sobre o duplo etérico, que é muito importante nós conhecê-lo tanto quanto o perispírito. Então, continuando, estava falando que o duplo etérico ele serve como um amparo para o perispírito quando nós desencarnamos, para que ele desate de uma maneira bem suave, não haja perturbação e nem sofrimento. Enquanto o corpo falecido repousa no ataúde e antes de ser sepultado, os espíritos técnicos ainda podem servir-se do duplo etérico e intercambiar energias de amparo energético para o perispírito do desencarnado em concomitância. Também eliminam para o cadáver os resíduos psíquico-físicos que existem ainda ligados ao perispírito. Em vez do perispírito promover um salto brusco e arrancar-se violentamente do corpo físico para ingressar no mundo perispiritual, ele escorrega-se de leve no duplo etérico, possibilitando a sua libertação suave. Porém, no caso da morte por acidente, por suicídio ou síncope cardíaca, tudo se processa de modo diferente devido à expulsão violenta do duplo etérico e do perispírito pelo rompimento brusco dos cordões fluídicos que se desligaram instantaneamente pela desintegração dos motos vertigosos dos chakras ou centros de forças etéricas. Quando isso acontece, o duplo etérico e o perispírito, em vez de se desligarem lentamente, isso é projetado, o corpo astral, com violência ao ambiente astral que lhe corresponde. Todas as emoções, ruídos, afetam o duplo etérico na sua tarefa de medianeiro entre o corpo físico e o perispírito. Apesar do duplo etérico ser um corpo desprovido do tributo mental do raciocínio, ele é movido por um seguro automatizado de instinto ou sensibilidade diretora própria do éter físico que é exalado da Terra e lhe possibilita, até certo ponto, deter a carga deletérica dos aturdimentos mentais que baixam do perispírito para o corpo físico. Do contrário, bastaria um só impacto de cólera para desintegrar o organismo carnal e romper a sua ligação com o perispírito. Porém, antes dos impactos violentos do perispírito, o chakra cardíaco é o centro de força que mais sofre os efeitos de tal descarga, pois ele é o responsável pelo equilíbrio vital e fisiológico do coração. Todas as coisas e seres possuem seu duplo etérico, que é estruturado do próprio éter físico exalado da Terra, que o relaciona com o mundo invisível e com as forças do mundo animal. Porém, nem todos os animais são portadores de um perispírito, pois este é só um veículo que incorpora em si o corpo astral dos desejos e o corpo mental do pensamento.
rudimentar. Os animais primitivos sem capacidade cerebral, o seu agir condicionado a instinto ou ação do espírito grupo, sem qualquer traço de consciência individualizado. Nesse caso, nós temos o peixe. Porém, outros animais como o cão, o gato, o macaco, o elefante, o cavalo e o boi já possuem um perispírito rudimentar. Então, vocês estão vendo os nossos animaizinhos, né? Domésticos. Então, ele tem do duplo etérico e já possui um corpo astral, né? Repetindo, o duplo etérico, como se sabe, é composto de um fluido denso, um pouco mais sutil que a nossa matéria carnal e tem a mesma forma do corpo físico e ocupa um espaço de 1 a 2 centímetros sobre o corpo. Daí o seu nome, duplo etérico. E nesse corpo que estão localizados os chakras. Para termos uma ideia da importância do duplo etérico na estrutura do corpo físico, poderemos afirmar que ele, fora do alinhamento magnético, na relação dos corpos, poderá ser comparado a uma corrente sanguínea sem as suas defesas, isto é, totalmente sujeito e à mercê de todos os tipos de ataque, tanto exterior do corpo como também do interior. Existe um tipo de treinamento para a visão do duplo etérico que tem sido usado na equipe da cromoterapia nos tratamentos com melhores resultados independentes dos fatores mediúnicos. Devemos proceder de maneira bem simples, procurando não envolver as ligações espirituais, evitar ou ter qualquer ligamento ou pensamento a esse respeito. Então vamos ver o que nós podemos fazer, os exercícios que nós podemos fazer com as pessoas que a gente vai fazer tratamento de cromoterapia. E isso que nos passou foi o senhor René Nunes, que é o autor dos livros de cromoterapia. E ele trabalhava lá em Brasília, no Instituto de Cromoterapia Irmã Maria Luísa. Atualmente, creio eu, que quem está lá ainda é a sua esposa, a senhora Aretusa, que trabalha sozinha nesse ramo. E esse caso da gente saber sobre o duplo etérico é muito importante, gente, porque se ele estiver deslocado ou estiver de fora do seu lugar, porque ele fica atrás das nossas costas, logo atrás, antes do perispírito. E se ele então nos trará problema, se ele não estiver bem posicionado. E com esse exercício, nós colocamos a pessoa na nossa frente e sem barulho, sem televisão, sem criançada correndo, sem nada que possa atrapalhar. E a gente fica alguns segundos olhando para a pessoa e depois vai ser explicado já, e depois a gente vai perceber a posição desse corpo e vai atuar, né, na hora da aplicação da cromoterapia. Então, devemos proceder de maneira bem simples, procurando não envolver essas ligações espirituais. Evitar, então, qualquer coisa, qualquer barulhinho, Não dá para parar para atender telefone, para conversar, para dar nada. Tem que ser bem simples e bem responsável isso daí, para não ver coisas erradas. Então, com o paciente sentado à nossa frente, vamos mentalizar como se estivesse retendo em nossa visão orgânica o corpo físico do mesmo. Por exemplo, fixaremos o seu aspecto físico durante 20
30 segundos. E ao fecharmos os olhos, devemos procurar conservar na mente o seu perfil que irá desfazendo lentamente até trazer na nossa visão mental a presença do duplo etérico. A figura, uma espécie de contorno, sempre na cor branca, azulada ou cinza claro, surgirá em volta do seu corpo físico, pelas laterais, como um halo energético de 1 a 1,5 centímetro de largura, que poderá completar na sua extensão corporal. O tempo da permanência em concentração, a gente ficará com os olhos fechados, irá depender do controle também da natureza visual, mas que poderá ser estimado também a 20 ou a 30 segundos. À medida que formos fazendo exercícios, começaremos a ter fixado a visão do duplo no seu posicionamento de 1 a 1,5 para fora do corpo, 1,5 centímetro, observando os contornos laterais. O hábito de vermos o duplo etérico nos dará a convicção da sua posição correta em relação ao corpo físico. Quando acontecer dele estar para a esquerda ou direita, uma distância superior a 1,5 centímetro, então já ficamos cientes de que teremos que aumentar os cuidados com o paciente, porque existirá certamente uma enorme perda energética. Nesse caso, só será de reposição energética em todos os campos áuricos, fazendo-se ajustes de corpos com toda a tensão e abastecendo os chakras, além da doação de energia sobre o sistema nervoso e a aura da saúde. Não custa lembrar que esse tipo de tratamento nada tem com qualquer tratamento espiritual, nada tem de espiritual. Quer dizer que não precisa ser médium, não precisa ser espírito. Basta um negócio, ter uma boa vontade e querer bem, Porque tem o propósito de ajudar a pessoa. Porque aí o cromoterapeuta que está aplicando, então ele vai mudar, vai adicionar mais alguma cor e nos chakras, vai repor nos chakras que está sem energia, porque tudo isso causa problema sim para a nossa saúde física. Portanto, vocês estão vendo, gente, como é importante todos esses conhecimentos, porque além do perispírito, o duplo etérico nos trouxe novos conhecimentos, porque muita gente fala sobre os chakras, sobre os plexos, mas ele não está sabendo. Muitos falam, o meu chakra é tal, tal chakra é para isso, está localizado em tal órgão, mas não é por aí só. Porque se ele está localizado em determinados órgãos vitais, aí é que está a gravidade do assunto, do negócio. Porque aí ele começa a ter perdas de energias e essas faltas de energias vão fazer falta na manutenção dos outros chakras. Porque estando um chakras desativado ou desequilibrado ou doente, ele vai buscar ajuda por chakra em seguida. E assim ocorre um desequilíbrio total nos chakras e nos plexos. Porque depois vocês vão saber qual é a diferença, embora muitos deles tenham o mesmo nome. E isso daí a gente pode fazer de vez em quando, Porque às vezes a pessoa em questão que a gente está fazendo a aplicação, às vezes não percebe. Só, não ando dormindo bem, ando com dor de cabeça, a insônia minha tem dia que é total, acordo nervoso, irritado,
Então aí já é um alerta para que a gente olhe cada chakra e com reposição de energia. E então será visto vez ou outra que isso ajudará muito o nosso amigo. Como já foi dito, a separação do duplo etérico e do corpo físico produz geralmente neste último grande diminuição de vitalidade. O duplo ganha vitalidade perdida pelo corpo denso. E quando o indivíduo treinado projeta o seu duplo, o corpo aparece inerte. O mental é absorvido, os olhos ficam sem expressão, o coração e os pulmões funcionam fracamente e muitas vezes produz grande queda da temperatura, e no caso desse, é extremamente perigoso fazer qualquer ruído súbito ou entrar bruscamente no quarto, pois o duplo, pela reação instantânea, volta ao corpo e o coração palpita convulsamente e pode sobrevir à morte. Não estou falando aqui desse negócio da saída do corpo, do pretérico, porque às vezes a gente conversa por aí, a gente escuta às vezes jovens falar, né? São médios, mas eles não têm, precisa ter estudo, precisa ter uma orientação, e é perigoso fazer esse tipo de exercício, né? Principalmente porque muitos gostam não de pesquisar, mas de ficar tendo outros conhecimentos, que não é no momento, porque não se brinca com essa parte. Precisa ter estudo, orientação e saber como fazer. E não é em qualquer lugar, principalmente. Então, estamos no momento então de nós irmos terminando, e na próxima vez continuaremos esse assunto sobre o duplo etérico e teremos mais para frente, outros conhecimentos que eu acredito que vocês vão, como se diz, vão gostar, porque é uma orientação muito boa e assim por diante.